Eu sei, o hype da vez é inteligência artificial e todo mundo só quer falar nisso. Mas calma, porque não é só de hype que vive o desenvolvedor. Ferramentas chegam e vão a todo momento. Eu entendo e concordo que a inteligência artificial tem um papel fundamental e está crescendo cada vez mais. Mas você precisa muito ouvir o que eu tenho para te dizer hoje, porque talvez você esteja deixando passar a maior oportunidade da sua vida. Sim, aquela oportunidade que você tanto procura para finalmente mudar sua realidade. A grande verdade do mercado de tecnologia é que, desde os anos 2000, nós estamos vivendo um boom absoluto para vagas de desenvolvedores de software. Foram criadas milhares de vagas de dev, centenas de faculdades, cursos, dezenas de linguagens de programação, cada uma com a promessa de salários altos e uma carreira muito sólida. E foi real, durante anos foi real, mas a verdade nua e crua, que ninguém tá falando sobre, ou simplesmente estão ignorando, é que esse boom tradicional de vagas de desenvolvedores, principalmente agora com esse hype da AI, pode estar muito próximo do fim. E é exatamente aqui que está o problema. Você já ouviu falar que quem trabalha com TI consegue trabalhar de casa e ainda é bem pago? Se você se interessou e começou a estudar e quase desistiu porque não conseguiu superar a complexidade de decorar códigos em linguagens difíceis, esse vídeo é exatamente para você. Talvez você tenha até dado um passo à frente. Foi procurar pelas primeiras vagas de programação, mas acabou se deparando com um cenário bem desanimador. Você abre o LinkedIn, digita desenvolvedor júnior. E o que você encontra? Uma parede intransponível. A empresa pede que você domine 3 linguagens diferentes, entenda de infraestrutura em nuvem, saiba configurar banco de dados, conheça metodologias ágeis e a pior de todas, a clássica, a vaga para dev júnior, mas que exigem 3 anos de experiência. E como se não bastasse essa sopa de letrinhas absurda, você olha para o número de candidatos da vaga e a plataforma te mostra que já existe 1.500 pessoas concorrendo pela mesma vaga. Eu sei como isso é frustrante, desmotiva muito. Parece que o trem de tecnologia já passou e você acabou ficando para trás, não é mesmo? Se você se encaixa nesse cenário, presta muita atenção agora. Esse vídeo vai mudar a sua perspectiva. Ao contrário do que a maioria dos iniciantes pensam, você não precisa passar anos estudando dezenas de ferramentas para trabalhar com tecnologia. Você não precisa decorar sintaxe de 3 linguagens diferentes. Você também não precisa ter experiência prévia para conseguir a sua primeira vaga no mercado de tecnologia. Existe um caminho alternativo e muito mais inteligente, menos explorado e com muita vaga sobrando, e que ainda paga altos salários e te dá a possibilidade de trabalhar da sua casa sem precisar ter que mudar para São Paulo. E a cereja do bolo é que a concorrência é muito menor do que no mercado tradicional de desenvolvimento. E esse caminho é a engenharia de integração. Ah, Wesley, mas se é tão bom assim, por que ninguém fala sobre isso? Essa é uma boa pergunta. A resposta também é simples. São basicamente 2 pontos. Primeiro, toda pessoa que pensa em trabalhar com tecnologia ou ser um desenvolvedor, o caminho natural é tentar estudar para ser um desenvolvedor web, um desenvolvedor mobile, um desenvolvedor back-end, aprender um Java, um Python, etc. As faculdades ensinam somente isso. É muito difícil você encontrar algum curso na faculdade que ensine outras ferramentas. Outro ponto importante que eu vejo muito nos clientes que eu atuo liderando projetos de integração é realmente a falta de conhecimento sobre a área. A maioria das grandes empresas só descobrem que precisam de um especialista em integração quando já estão com um problema já entalado na garganta. E aqui eu quero falar um pouco sobre o mundo corporativo. Você sabe o que realmente acontece dentro do mundo corporativo? A diretoria fecha um projeto gigante e exige conectar vários sistemas da empresa. O gestor olha para a equipe e percebe que não tem nenhum especialista em integração. E o que ele faz? Ele pega o melhor analista que tem, joga a bomba na mão dele e diz: estuda isso o mais rápido que você puder, porque a gente precisa entregar esse projeto. E o analista acaba pegando sem nenhum treinamento formal, sem especialização, totalmente no improviso. Esse cenário é o mais comum que eu vejo trabalhando com projetos de integração. E eu sei como isso funciona porque foi exatamente assim que aconteceu comigo. Eu não saí da faculdade sendo um especialista em integração, sonhando em trabalhar com integração.
que aconteceu de fato é que eu caí literalmente de paraquedas em um projeto de integração. Eu tive que aprender e fazer os sistemas se conversarem praticamente na raça, do zero. E foi encarando esse desafio, recebendo essa oportunidade, que isso mudou minha vida. Eu descobri essa mina de ouro que é a integração entre sistemas. Hoje, atuando como arquiteto de soluções e liderando projetos no Brasil inteiro, eu vejo a mesma cena se repetindo todos os dias. As empresas precisam e muito de profissionais especializados e não estão encontrando, pelo menos, profissionais qualificados. Mas por que as empresas precisam tanto de profissionais especializados em integrações? Hoje em dia, qualquer empresa de médio porte opera com dezenas de sistemas diferentes ao mesmo tempo. Tem o sistema de estoque, o sistema de caixa, o sistema de atendimento ao cliente, canais de vendas, o sistema de nota fiscal, DRH. E o grande problema é que a empresa precisa dessas informações de todos esses sistemas consolidados em um único lugar para conseguir ter controle, para fazer análise e tomar decisões estratégicas. Porque sem essa visão integrada, os executivos e os gestores operam no escuro. Eles não sabem o que de fato está funcionando para a empresa e o que está gerando prejuízo. Para ficar um pouco mais claro, eu vou usar um exemplo que todo mundo conhece. Você já pediu um lanche em uma loja de fast food? Você vai até o caixa, o atendente registra no sistema o seu pedido, você faz o pagamento e o pedido aparece lá na tela da cozinha para ser preparado. Simples, certo? Mas você já reparou que é cada vez mais comum você chegar em uma loja e fazer o pedido num totem digital de autoatendimento? Sem atendente, sem fila. Você mesmo escolhe, paga e pronto. E eu acredito fortemente que essa não é apenas uma tendência. Esse já é o novo normal. Máquinas automatizando processos que eram feitos por pessoas. Isso não é mais ficção, é o novo normal chegando. Mas calma, esse vídeo não é para te assustar. Eu quero te mostrar o tamanho da oportunidade que está passando diante dos seus olhos bem agora. O que geralmente ocorre na prática é que o sistema de totem que você utiliza para fazer o pedido geralmente é construído por uma empresa, mas o sistema de caixa, o sistema da loja foi construído por outra empresa. E o problema começa a nascer aqui. Como são dois sistemas diferentes, muito provavelmente construídos com tecnologias diferentes, eles não se conversam. Um não sabe da existência do outro nativamente. E o pedido feito no totem obrigatoriamente precisa seguir o mesmo fluxo do pedido feito no PDV, no sistema da loja. Ele tem que chegar exatamente na mesma cozinha, no mesmo lugar. Só que são dois sistemas que não nasceram sabendo se conversar. E aí, como que a gente resolve esse problema? Existe um profissional especializado nisso. Ele é contratado justamente para fazer o totem conversar com o sistema da loja, para garantir que o pedido não se perca no meio do caminho. E é exatamente aqui que está a oportunidade de ouro da sua vida. Enquanto a maioria esmagadora dos desenvolvedores estão focados em construir sistemas novos, existe uma minoria extremamente bem paga se especializando em como conectar sistemas. E a demanda por essa minoria está aumentando cada vez mais, está explodindo. Deixa eu tentar deixar isso um pouco mais claro com outro exemplo. Imagina uma compra no e-commerce. Você, como cliente, escolhe seus produtos no e-commerce, adiciona no carrinho e vai para o check-in fazer o pagamento. O que acontece na prática com o pedido que você fez no e-commerce é que ele tem que ser registrado no RP da empresa para então ser emitida a nota fiscal. Depois, ele vai para o sistema de estoque para dar baixa no produto, vai para o sistema de pagamento para aprovar o cartão e, por fim, para o sistema de logística para o produto, o seu pedido, ser entregue na sua casa. 4 sistemas diferentes, 4 empresas de softwares diferentes, todas precisando conversar entre si em fração de segundos para que você tenha uma ótima experiência na sua compra. E olha a teia de aranha que é isso. O engenheiro de integrações constrói exatamente pontes seguras entre todos esses softwares. Eu não acho nem um exagero dizer que a integração é a artéria principal da empresa. Eu já peguei cenários que, se uma integração falhar, a empresa simplesmente para de operar, tendo prejuízo às vezes de milhões de reais. Você consegue imaginar a importância de um engenheiro de integração para uma empresa agora? Mas agora lembra que eu falei do hype da inteligência artificial logo no começo? Pois é, o que está acontecendo no mercado corporativo agora é que as empresas estão numa corrida absurda para fazer implementação de inteligência artificial para apoiar nas decisões. Mas tem um detalhe que ninguém está falando quando a gente fala sobre inteligência artificial. Inteligência artificial, ela precisa ser alimentada com dados unificados e de qualidade. Uma IA com dados bagunçados
por exemplo, dados espalhados em sistemas que não se conversam, não serve para absolutamente nada. E é por isso que eu acredito que a necessidade por integração de dados vai explodir, junto com o crescimento da inteligência artificial. Quanto mais as empresas investem em inteligência artificial, mais elas vão precisar de um engenheiro de integração para garantir que os dados cheguem no lugar certo, no momento certo, para que a IA faça o seu trabalho. E é por esse motivo também que eu acredito que essa área ela não vai acabar por conta de inteligência artificial. A engenharia de integração e a inteligência artificial elas não competem, elas se complementam. A engenharia de integração, a engenharia de dados, ela sustenta a IA. Consegue entender? E agora vem a pergunta de $1 milhão. Ah, Wesley, tem que saber programar para trabalhar com engenharia de integrações? E a resposta curta é sim. Mas calma, antes de você desmotivar e desligar esse vídeo, deixa eu te mostrar o que isso significa na prática. Como eu já disse, atualmente eu trabalho liderando projetos de integração e desenvolvedores. Mas eu nunca exigi, por exemplo, que um desenvolvedor júnior que trabalha comigo tivesse domínio em múltiplas linguagens de programação, ou então anos de experiência comprovada. Muito pelo contrário, o que eu preciso de verdade de um desenvolvedor júnior, por exemplo, é que ele tenha domínio na base, ele saiba fazer o básico bem feito, que saiba pensar como um desenvolvedor, entenda conceitos de algoritmos, que consiga interpretar diagramas e o mais fundamental, que tenha um conhecimento avançado e sólido em lógica de programação. E com base no que eu vejo de desenvolvedor júnior no processo de evolução, eu te garanto, se você focar, você consegue construir uma base sólida em 6 meses. Só que o maior problema dos devs hoje é que eles querem aprender tudo ao mesmo tempo. Aí acabam não conseguindo dominar nada. Não conseguem nem fazer o básico bem feito. Mas isso é tema para outro vídeo. Atualmente existem vários caminhos que encurtam muito a sua entrada no mercado de tecnologia. Deixa eu te apresentar um deles. As empresas e consultorias vêm adotando cada vez mais plataformas chamadas IPaaS, Integration Platform as a Service, ou no português, Plataforma de Integração como Serviço, que são baseados no conceito low code, ou seja, baixo código. Aqui a ideia é construir fluxos por meio de interfaces gráficas. É você clicar, arrastar blocos e conectar, sem ter que escrever milhares de linhas de código, sem decorar sintaxe. É uma entrada muito mais acessível e é exatamente onde as grandes empresas estão investindo dinheiro pesado agora. E eu não tô aqui para entrar naquela velha briga de internet, entre low code e hard code, Java ou low code. Sendo bem sincero e honesto com você, eu já tive problemas cabeludos resolvidos por devs usando Java puro e outros problemas do mesmo tamanho resolvidos por plataformas IPaaS. E sabe qual eu valorizei mais? Eu não coloquei uma estrela na testa do dev só porque ele usou Java. Para mim, problema bom é problema resolvido. Mas e se agora você tá pensando, pô Wesley, legal, entendi a oportunidade, mas acho que eu não tenho vocação para ser desenvolvedor. Mesmo que seja clicar, arrastar, soltar, bloquinho, eu ainda acho que isso não é para mim. Relaxa, esse vídeo ainda é para você. E o meu objetivo é te passar uma visão geral, um mapa completo para você conseguir entrar na engenharia de integração. Então eu quero te apresentar outros perfis, outros papéis que são muito importantes num projeto de integração e que pode ser o que melhor se encaixa no seu perfil. Existe um papel que é fundamental, que sem ele com certeza eu estaria completamente ferrado nos projetos, que é o analista funcional. O analista funcional é a ponte entre a área de negócio e a área técnica. E para exercer esse papel, você não precisa saber absolutamente nada de programação. O que de fato você precisa entender é de negócio. Saber fazer as perguntas certas, conseguir mapear processos. Voltando para o exemplo do e-commerce, o engenheiro ele constrói o fluxo técnico, ele conecta os sistemas e faz as transformações. Ele constrói um fluxo para receber e enviar os dados. Mas o analista funcional é quem mapeia de onde vamos buscar cada informação, se a baixa de estoque acontece antes ou depois do pagamento ser confirmado, por exemplo, e quais são as exceções e os cenários de erro que podem acontecer. Mas um detalhe muito importante, o analista funcional ele não define as regras de negócio, ele senta com os especialistas da empresa, entende o processo deles, reúne e refina todas as informações e entrega isso de forma organizada e clara para os engenheiros executarem. O analista funcional ele é o tradutor entre o mundo de negócios e o mundo de tecnologia, um mundo mais técnico, e vice-versa. E não para por aí, tá? Para o arquiteto e os desenvolvedores, o ecossistema de engenharia de integração ainda tem o gerente de projetos, e é o caminho natural do analista funcional, e o papel do comercial, que é essencial para trazer projetos e receitas para a empresa. E eu tenho contato diário com todos esses perfis, e posso dizer com propriedade, nenhum deles exige experiência em programação.
O que realmente é exigido é o domínio do conceito de integração e entendimento de negócio. Isso se aprende, e se aprende rápido, quando você tem um caminho certo. Agora eu quero que você preste muita atenção nessa parte, porque é aqui que a maioria das pessoas se surpreende. Se você é da área de marketing, saúde, logística, educação, varejo, financeiro, seja lá qual for, não importa. Eu te garanto, existe uma vaga dentro do universo de integração para você. Profissionais que já têm domínio sobre algum nicho de mercado, o que a gente chama de conhecimento de indústria, valem ouro dentro de projetos de integração. Se você é da área da saúde, por exemplo, entra no projeto de integração de sistemas de um hospital, você é valioso demais, porque você já entende o fluxo de atendimento, rotina do prontuário, as regras do convênio, e isso é algo que um engenheiro puramente técnico leva meses e às vezes nunca consegue entender. E sabe por quê o conhecimento de indústria vale tanto? Porque, na minha opinião, o principal desafio em projetos de integração quase nunca é a parte técnica. O grande desafio é o entendimento do negócio, é conseguir conversar com as pessoas certas, fazer as perguntas certas, entender os processos da empresa e sugerir automações que realmente façam sentido para aquele contexto. E para fazer isso, você precisa conhecer a rotina daquela área. E aí, a sua bagagem profissional, seja ela qual for, não vai para o lixo. Ela acaba virando seu maior diferencial competitivo. Então, se você tem interesse no universo de engenharia de integração, e você já tem conhecimento sobre alguma indústria, você não está começando do zero. Na minha opinião, você está começando com vantagem. Mas aí, você já conhecia o papel do analista funcional? Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião. Tem alguma dúvida sobre esse perfil? Escreve aqui que eu vou te responder. Eu trilhei um caminho bacana, saí do zero e hoje sou referência na minha área. Mas sendo bem sincero com você, eu não acredito muito em sorte. Eu acredito que a sorte, ela é a união da preparação e da oportunidade. E eu posso te garantir que eu aproveitei cada oportunidade que me deram. Mas agora, a oportunidade está passando diante dos seus olhos. E fica a pergunta, você está preparado? Se ficou alguma dúvida sobre o mundo de engenharia de integrações, se quiser perguntar alguma coisa, escreve aqui nos comentários. Eu leio tudo e vou te responder pessoalmente. E se você quiser se aprofundar mais, eu criei um material gratuito sobre engenharia de integrações. É o meu e-book com os conceitos fundamentais que você precisa dominar para entrar nesse mercado. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. É só clicar e baixar, sem nenhum custo. Se você gostou, fez sentido para você esse conteúdo, deixa aqui seu like. Isso me motiva e ajuda o canal a crescer. Além disso, ajuda a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. Então se inscreve aí no canal, ativa o sino, porque eu tenho muito mais conteúdo vindo por aí. Ferramentas, mercado, carreira, cases reais de projeto. Então é isso, a oportunidade está batendo aí na sua porta. Resta saber se você vai atender ou se vai deixar passar. Te vejo no próximo vídeo.